Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, da Breve História da Ciência Moderna, volume 3, Das Luzes ao Sonho do Dr. Frankenstein, do século XVIII. Os autores são Marco Braga, Andréa Guerra e José Cláudio Reis, da editora Jorge Zaha. Essa obra aqui, ó. Esse terceiro volume da série Breve História da Ciência Moderna trata da consolidação da racionalidade científica, baseada na experimentação e na matematização da natureza, e também de sua crítica ao longo do século XVIII. O leitor irá tomar contato aqui com uma ampla abordagem do panorama científico, artístico e social de uma época que, com suas revoluções, marcou definitivamente o mundo ocidental. Projetada em 5 volumes, a série trata do conhecimento científico que se desenvolveu num curto período de tempo da história da humanidade, da Idade Média até hoje. Enfatizando o diálogo entre diferentes campos do conhecimento, os autores constroem um painel útil para quem deseja encontrar aí a porta de entrada dos principais problemas que formam o universo da ciência. Inclui também sugestões de leitura, indicações de manifestações artísticas, pinturas, filmes e livros ilustrativos do período das questões estudadas. Esse terceiro volume da série Das Luzes ao Sonho do Dr. Frankenstein analisa o período de consolidação da visão mecânica do universo, no século XVIII. As revoluções francesa e industrial definiram um novo mundo, no qual a racionalidade científica, que começara a se desenhar desde o Renascimento, se estabeleceu definitivamente como padrão de verdade sobre as coisas da vida. Assim, o poder da nova sociedade deveria estar necessariamente entrelaçado com a ciência, unindo filosofia e técnica. Apesar do sucesso alcançado por essa concepção mecanicista do universo, contra ela levantaram-se contestações em diversos níveis, desde o filosófico até o artístico. Do romantismo literário à filosofia, filosofia natural romântica, diversas vozes se lançaram na crítica ao mundo que só percebia engrenagens, polias e movimentos. Na ciência, essa crítica não produziu um corpo de conhecimentos que fizesse frente à visão mecânica da natureza, mas lançou questões que foram retomadas no século XIX. Mas isso já é assunto para o próximo volume. Então, experimenta a geração dos seres segundo Needham, a resposta dos pré-formistas, o experimento de Spallanzani contraria Needham e Buffon. Bora lá então. Em 1748, Needham realizou uma série de experimentos que tinham por objetivo comprovar a geração espontânea. Em seu relato afirmava: peguei uma quantidade de caldo de carne de carneiro quente e coloquei-a num pequeno frasco que foi tapado com uma rolha bem presa ao bocal, de forma a ficar hermeticamente fechado, sendo em seguida selado. Assim, eu havia excluído todo o ar para o exterior, de forma que não se pudesse dizer que os corpos em movimento observados tivessem sua origem em insetos ou ovos flutuando no ar atmosférico. Da mesma forma, não permitia a introdução de qualquer água que não fosse aquecida com intenso grau de calor, com medo de que se pensasse que minha produção viesse por meio desse elemento. A vida brotou em meu recipiente, segundo Needham, suas novas descobertas de microscópico. Respostas pré-formistas. Por volta de 1760 surgiu a segunda geração de filósofos pré-formistas. Eles não só continuaram defendendo sua tese, como não aceitaram as conclusões experimentais de Needham e Buffon. As observações da regeneração da hidra e da hibridização de plantas e animais apenas os levaram a modificar aspectos da tese original. O pré-formismo já não era exatamente igual ao dos primeiros anos do século XVIII. O maior representante da segunda geração foi o naturalista suíço Charles Bonnet, que veio entre 1720 e 1793. Nos primeiros anos de estudo, Bonnet trabalhava experimentalmente, fazendo observações com microscópios, o que o levou a descobrir o fenômeno da partenogênese, a geração de seres pela fêmea sem intervenção do macho em insetos. Mais tarde começou a ter problemas de visão e passou a trabalhar em estudos de cunho mais teórico. Em 1766, o Bonnet publicou um livro denominado Contemplação da Natureza, em que apresentou seu modelo pré-formista. Ele não acreditava que a matéria pudesse gerar organização somente pela ação de forças newtonianas. Logo, deveria existir uma pré-formação de estruturas que apenas se desenvolveriam no processo de geração dos seres vivos. A essas estruturas deu o nome de germes. O germe de um homem, de um gato ou de um cavalo seria um ser miniaturizado que conteria características da sua espécie, não possuindo informações de um determinado homem, gato ou cavalo. Como os estudos iniciais de Bonnet sobre a partenogênese indicavam que a fêmea possuía a chave da geração, ele passou a defender que o encapsulamento dos germes estaria no óvulo.
As peculiaridades individuais seriam adquiridas ao longo da fecundação com a participação do esperma. Com isso, Bonnet resolvia os problemas iniciais apontados pelos defensores da epigênese em relação aos modelos pré-formistas do início do século. Ao ficar impossibilitado de continuar suas investigações experimentais, Bonnet aliou-se a um padre italiano, Lazzaro Spallanzani, que viveu entre 1729 e 1799, que havia se tornado um bom experimentador e compartilhava de suas teses pré-formistas. Um dos dois acreditava na tese da geração espontânea e, por consequência, nas conclusões de Needham. Juntos analisaram o processo experimental de Needham e Spallanzani passou a desenvolver experimentos com o objetivo de mostrar os erros metodológicos daquele processo. O experimento de Spallanzani contraria Needham e Buffon. Spallanzani repetiu os experimentos de Needham e verificou os erros metodológicos. Na comunicação de seus resultados, ele escreveu: nos recipientes hermeticamente fechados de Needham, ficou entendido que o ar existente no interior havia sido exposto ao calor. Nunca estaremos certos sobre impedir o aparecimento da vida nessas infusões aquecidas. Se, ao contrário, esse ar estivesse sido aquecido bastante, nenhum animal nasceria, a menos que nenhum ar novo penetrasse no recipiente. Como dificilmente se poderá provar que não existem ovos minúsculos flutuando no ar contido no recipiente, me parece que a existência deles no recipiente será sempre possível. Segundo Spallanzani, nas suas experiências, você vê a história da geração dos animais e das plantas. As críticas de Spallanzani tornaram-se fundamentais para a negação das evidências apresentadas por Needham. Este, contudo, ainda procurou refutar as conclusões de Spallanzani, afirmando que, se aquecesse suficientemente o ar resistente no interior do recipiente, poderia modificar a elasticidade do ar, destruindo a força genésica ou vegetativa existente nas infusões. Spallanzani passou 20 anos tentando mostrar a inexistência dessa força vegetativa. Em 1785, ele escreveu uma carta a Charles Bonnet, na qual afirmava acreditar que a polêmica estava condenada a não ter fim. O debate continuou ao longo do século XIX. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, baby. Até a próxima.